Yo, Grandorairo! Sejam todos muito bem-vindos, minha querida tripulação, a mais um vídeo onde o tópico de hoje é falar sobre One Piece, visando a questão: é necessário ter mortes entre os Chapéus de Palha e quais deles poderiam ser mortos ou estão cogitados aqui no vídeo, na opinião de Haru-senpai. Para todo caso, é interessante porque a gente já tá há anos, se duvidar já estamos há uma década falando sobre isso. É algo que tem bolão, especulação, tem rumor, tem gente que acha que o Zoro vai ser morto durante a luta contra o Kaido em Wano, pra você ter noção. E, na minha opinião, isso não vai acontecer. Mas, para todo caso, é interessante porque assim você visa que é um tópico legal de abordar e conversar com vocês. Para todo caso, o tópico, o assunto do vídeo é falar: é necessário ter morte dos Chapéus de Palha? É realmente relevante isso? É necessário? Você vai ter a resposta vendo até o final do vídeo, enquanto você vê possibilidades de personagens dos Chapéus de Palha que podem ser mortos. Então fique atento que são duas questões interessantes que eu vou dar a resposta, na minha opinião, até o final do vídeo. Diante disso, conto com o seu like, com o seu compartilhamento, caso você tenha gostado do vídeo, e para todo caso, o seu comentário bacana após ver o vídeo e o que achou de minha opinião é interessante e relevante, seja sendo uma opinião contrária, como uma opinião a favor em alguns tópicos. Então, fique calmo, veja com uma pipoquinha, veja com uma Akuma no Mi o vídeo e acredito que bora falar sobre One Piece, que está em um momento auge, estamos no clímax do ano, e a partir disso seria um tópico interessante ser abordado: quem poderá ser morto do grupo de Luffy, quem poderia fazer um nobre sacrifício de seu bando, junto da questão: é realmente necessário haver sacrifícios, meu querido Oda Sensei? Começando logo de cara com uma possibilidade muito concreta de quem está cogitado a ser morto nos Chapéus de Palha, vamos para o Cavaleiro dos Mares, um novato no grupo de Luffy, mas que possui já uma longa experiência nos mares. Vamos falar do ex-Chichibukai Jinbe. É interessante ser frisado ele, porque eu quero que vocês tenham noção que praticamente ele já deu a vida pelo Luffy 3 vezes, então não custa uma quarta vez, só que de jeito concreto, né, Oda Sensei? E quais são essas vezes, Haru? Porque muitos podem achar que eu tô meio louquinho, que eu tô piradinho, afinal alguém que é um novato no grupo, como que seria já morto? Acontece que o Jinbe, ele já tem uma longa história com o Luffy. Primeira vez, Marineford, querendo ou não, foi um fato notável. Ele protege o Luffy contra os ataques de Akainu e fica em ferimentos graves. É o primeiro momento que ele já reconhece Luffy e dá sua vida se necessário. Após isso, a gente vê que na Ilha dos Homens Peixes, ele dá sua vida novamente se necessário para Luffy. Afinal, ele faz uma transfusão sanguínea. A partir disso, ele já demonstra que tem um elo muito forte com Luffy e que quer manter vivo seu companheiro e amigo. Porém, a vez definitiva, a mais recente, a concreta, é quando ele mostra que vai entrar no bando dos Chapéus de Palha, quando ele sai do bando dos piratas da Big Mom. É interessante porque a partir daquele momento é muito épico, afinal a gente vê tudo o que ele faz, ele não teve sua expectativa de vida elevada, afinal ele estava enfrentando uma mera Yonko, e como ele quer entrar na tripulação do futuro Rei dos Piratas, ele não podia se amedrontar. A partir desse momento, você vê que ele poderia ter expectativas de vida elevada, mas ele continua com sua alma e determinação firme para servir Luffy. A partir desse momento, você vê todos esses momentos. Podemos falar de Whole Cake também, quando ele praticamente faz o plano de fuga para o Luffy e ajuda os Homens Peixes. Então quando você vê todos esses momentos, você já percebe: caraca, o Jinbe é o cara. Então é interessante porque se a gente remete a acontecimentos recentes, ele tá muito do lado do Luffy, como se fosse um braço direito, como a posição que o Zoro ocupa. Então é interessante porque ele já tem toda essa experiência, tem um elo, uma longa história com o Luffy, que faz parecer um novato, porque ele recém entrou no grupo, mas ele já tem uma experiência tão grande como a maioria de quem já está com o Luffy há anos nos mares. Então, a partir desse momento, eu não duvidaria que o Jinbe fosse uma opção a ser morto pelas mãos de Oda, seja na grande guerra que está por vir, afinal, contra o grande governo mundial. É interessante ser frisado que Jinbe provavelmente seguirá o rastro, o caminho de Luffy, porque há possibilidade de ser dividido os times nos Chapéus de Palha para a grande guerra que vai vir. Então, a partir desse momento, eu creio que Jinbe vai seguir Luffy. E a partir desse momento é interessante, porque como ele é aquele timoneiro, eu não lembro bem se é essa palavra, mas quem conduz, digamos que o navio, é interessante ser frisado que ele é de suma importância e pode fazer, digamos que um enorme sacrifício se necessário para manter seu capitão vivo. A partir desse momento, é muito a minha perspectiva olhando a história como algumas pequenas possibilidades atentando-se no momento atual. Porém, ainda tem outros fatos que podem tornar Jinbe alguém mais cogitado como menos cogitado. A partir desse momento, é uma boa possibilidade. Se vocês perguntam, é um dos que eu acho mais cogitado, comparando com os demais, porém, não é talvez o maior cogitado. Porém, tem grandes expectativas,
Mas daí a gente fica naquela pergunta, será que terá mortes mesmo? Sobre isso falamos daqui a pouco. Mas o Jinbe aqui está na lista porque ele tem um logo histórico com o Luffy que faz com que ele seja cogitado a ser alguém que poderia se sacrificar por seu capitão. A partir desse momento, vamos para o próximo da lista. E eu diria que agora aqui na Haru List, onde a gente cogita quem realmente pode ser morto, fazer um nobre sacrifício em prol de seu capitão que se tornará o futuro rei dos piratas, vamos para meu querido Usopp, que eu acho que é o primeiro que está cogitado. Muitos podem pensar, poxa Haru, como que você acha que é ele, sendo que quando a Nami estava diante da morte, ele falou, minta Nami, minta. Mas é interessante porque naquele momento a gente vê muito a perspectiva do Usopp nos seus sentimentos. Mas eu garanto que se fosse visando a pergunta para ele, provavelmente ele teria a mesma atitude que a Nami. É só a gente se lembrar dos acontecimentos do arco de Dressrosa, onde ele teve vários ferimentos graves, mas ele visou cumprir seu objetivo para que Luffy continuasse adiante em caminho enfrentando Dom Flamingo. Então é interessante porque o Usopp é alguém que estaria cogitado e eu acho que é o maior de todos, até mais que o Jinbe, por conta de que eu quero que vocês tenham noção que ele, de toda a formação inicial, quando estava indo rumo a Grand Line, ele era talvez o que não tinha algum objetivo convicto, determinado, muito materializado. A gente vê que todos quando colocam o pé no barril rumo ao objetivo que querem cumprir, a gente vê que o Luffy quer se tornar o rei dos piratas, o Zoro quer se tornar o maior espadachim, o Sanji quer encontrar o Aroburu, a Nami quer ser uma grande navegadora para fazer o mapa mundi, e a partir desse momento você vê que todos já tinham um objetivo inicial, eles falaram com a maior facilidade e naturalidade. E o Usopp foi o único que demorou alguns segundos a dizer algo, ele estava tentando pensar no que ele poderia fazer, afinal ele não queria perder para seus companheiros, ele também queria ter um objetivo, e a partir desse momento é interessante, por conta de que ele tem um objetivo quando ele fala, e depois disso, ao longo da jornada, vendo One Piece, a gente percebe que ele realmente está materializando o objetivo de se tornar um bravo guerreiro dos mares. Porém, como esse é um objetivo meio concreto que ele já pode ir cumprindo na sua jornada a cada aventura, chega a questão, será que um enorme sacrifício não fará com que ele consiga essa alcunha Oda Sensei? É interessante porque uma possibilidade muito forte, digamos que é ele dando a vida pro Luffy enfrentando os piratas do Kurohige, é um bom ponto. Afinal, digamos que alguém que está cogitado em enfrentar Luffy na batalha final de One Piece, então seria interessante porque eu acho que tem várias possibilidades, mas uma das mais concretas é uma batalha muito épica que faça o Sopro ter os holofotes roubados para si, aonde ele mostre o poder dos reis dos atiradores. E devido ao seu objetivo ser algo mais concreto e de certa maneira mais fácil de conseguir obter do que o dos demais do bando, eu diria que ainda em One Piece faz com que seja relevante, se fosse necessário, ele ser o único a ter um sacrifício nobre visando proteger seus companheiros. Afinal, como um sniper, ele pode fazer algo para proteger o bando. Levarmos em conta que ele é um ótimo sniper, isso faz com que a gente creia mais na possibilidade de um possível sacrifício. É interessante porque ele não tem os status de poder do Zoro, de Sanji, mas a sua habilidade, a sua estratégia, a sua criatividade criando objetos faz com que ele recompense. Então é interessante porque o Usopp, na minha opinião, se for realmente ter uma morte do bando, talvez infelizmente ele seja mais cogitado por conta do seu objetivo ser algo mais concreto que ele já pode obter, seja em vida como fazendo um sacrifício nobre, como também talvez enfrentando inimigos poderosos. Pelo bem do bando ele se sacrificaria. Então é interessante, porque de todos eu acho que para fazer um sacrifício, o Usopp é de todos o primeiro colocado e o mais cogitado. Mas acredito que com isso, vamos agora à terceira e última opção deste vídeo sobre quem poderá fazer um nobre sacrifício visando o sonho de Luffy protegendo o bando dos Chapéus de Palha. E eu diria que agora vamos para a minha querida Nico Robin, afinal vamos falar de uma das beldades de One Piece que pode ser morte dos Chapéus de Palha. Eu acho que de todos seria a menos provável de acontecer, até porque eu não tenho, digamos, especulações, possibilidades muito concretas nela. Mas eu acho que seria interessante porque a gente sabe que ela tem o objetivo de saber sobre todo o século em branco. Então isso já mostra que ela vai sobreviver até o final de One Piece. Porém, após isso, poderia ser que ela descobrisse algo ou o segredo do século em branco fizesse algo. A gente sabe que ela já viveu muito parte de sua vida em organizações perigosas, ela já sabe como se proteger, porém talvez a revelação sobre o século em branco cause algo para a sua saúde, ou até mesmo, digamos que após isso ela seja muito mais visada e talvez ocorra em um perigo e assim o bando vai tentar salvá-la e assim ela daria sua vida, seria meio que um Warren Seven novamente, mas a gente veria algo mais nobre para tentar impedir que o bando fosse derrotado ou se sacrificasse
e a gente vê que isso vai culminar daí na possibilidade de uma continuação de guerra. Então você vê que não tem uma possibilidade muito concreta da Robin, mas se algo acontecer com ela, é após a verdade do século em branco. Porém, eu já digo aqui que eu coloquei como possibilidade, mas é alguém que eu não acredito que possa ser morta, mas possivelmente você possa achar que ela seja morta e tenha sua opinião. No meu ver, seria algo referente após o século em branco, após a verdade, após ela descobrir. Mas ainda assim, como ela mesma diz, ela tem companheiros muito poderosos que podem a protegê-la. Porém, será que a perda de Robin não faria com que Ruffy e os demais sentissem o peso daquela palavra? Então tá aí frisado. Mas para todo caso, aqui está uma possibilidade de quem poderia se sacrificar entre os chapéus de palha ou ser morto. Mas acredito que com isso, praticamente, eu abordei as possibilidades. Meu querido Jinbe, meu querido Soap e minha querida Nico Robin é quem, no momento atual, eu cogitaria que poderia ser morta. Sem dúvidas, chegamos no resultado. Se você quer saber as respostas para as perguntas no início do vídeo, agora sim chegamos ao momento. Primeiro de tudo, deve ser enfatizado, deve ser frisado. Eu não creio que esses personagens serão mortos, mas se alguém me perguntasse, são personagens que eu cogito que poderiam ser mortos ou ter um nobre sacrifício dentre os demais do bando no momento atual. É interessante ser frisado isso porque eu acredito mais em um sacrifício do que uma morte. E o que eu quero dizer com isso? Um sacrifício é um sacrifício, uma morte é uma morte. É só lembrar, digamos que de Marineford, Bonchan se sacrifica para Ruffy ir para o campo de batalha. Ace foi morto protegendo Ruffy. A partir disso, você entende o que eu quero dizer, não é mesmo? Pode ser que o mais cogitado de todos, o Sop, fizesse um nobre sacrifício e assim gerasse um mistério e um dia ele voltasse, como os demais que eu apresentei aqui, minha querida Robin, meu querido Jinbe. Então é interessante porque se for assim, eu acho que é capaz do Oda, se for fazer algo, ser em torno de sacrifício do que em morte. E se for sacrifício, eu acho que seria algo envolvendo a Robin ou o Sop e não o Jinbe. Já se fosse morte, eu acharia que o Jinbe e o Sop foram os mais colocados, porém, como eu digo, sacrifício é algo muito mais provável de acontecer no bando. É interessante, querendo ou não, essa temática tem que ser frisada. Eu acho que assim você já percebe a resposta de uma das perguntas. Mas agora a gente chega naquele assunto. É realmente necessário ter uma morte nos chapéus de palha, Haru? Eu acredito que no Mugiwara do Ichini não é necessário ter alguma morte. Por conta de que eu quero que vocês tenham noção que praticamente dores, perdas, é algo que o Oda já conseguiu fazer e moldar de certa forma. Não é à toa que a gente vê que os treinamentos de 2 anos geram em torno para que eles não sofram isso nunca mais. Então é interessante porque talvez isso fosse manchar e causar uma cicatriz muito maior para o Luffy. Então não seria relevante isso acontecer, digamos que na narrativa, visando esse lado. Porém, com o sacrifício ou uma morte poderia gerar um outro ponto também, aspecto amadurecendo os personagens. Mas tá aí a questão, o treinamento já visou isso também. Então a partir desse momento, na minha percepção, minha visão aqui, na perspectiva, não terá mortes como não é necessário, na minha opinião. Mas é relevante por ser um tópico interessante que envolve o gênero Shonen. Mas acredito que com isso, praticamente, eu abordo o que eu acredito que pode acontecer no futuro dos Chapéus de Palha, pelo menos de momento atual. Então, agradeço para você que viu esse vídeo até agora. Acredito que a gente se vê no próximo vídeo de One Piece. Matar na